nenhuma questão comum aos 3 níveis, houve questões comuns aos níveis 1 e 2 e questões comuns aos níveis 2 e 3. Isso não é preguiça nossa não, tá? De elaborar questões não, mas é até para fomentar a discussão entre alunos de níveis diferentes, até nas famílias, né? Dos irmãos que estão em séries diferentes, de ter problemas comuns, e até para mostrar que dá para a gente fazer questões interessantes para alunos de diversas idades que dependam relativamente pouco do conhecimento escolar formal, tá? Então essa é uma mensagem realmente que a gente queria passar, de que tem muita coisa que você pode fazer com os alunos que independe da idade, pode ser interessante para alunos aí de todas as idades. Essa eu acho uma mensagem especialmente importante para os alunos do nível médio, tá? Às vezes acontece de uma questão, já vi exemplos de situações, às vezes você coloca uma questão simples, por exemplo, que tem uma sequência que forma uma progressão aritmética, às vezes um aluno do ensino fundamental trata esse problema melhor do que um aluno do nível médio, que o nível médio ele faz, isso é progressão aritmética, só que eu esqueci qual é a fórmula, então não vou nem tentar fazer. Então, essa busca aí dos problemas mais simples é algo que a gente quer fazer também com os alunos do nível médio. Então, questões repetidas, de fato, aparece. É claro que a mesma questão, quando aparece num nível e no outro, normalmente o desempenho no nível superior é melhor, né? A gente pode até comparar como é que essa questão foi dos níveis 1 e 2. Então, essa questão foi comum. A segunda também foi uma questão comum, a questão lá da caminhonete. A terceira questão é aquela questão de contagem da caixa de costura, que então descreve botões aí de 3 cores, descreve aqueles que não existem e pede para contar aí os botões de cada categoria. A quarta questão é uma questão de geometria que pode ser resolvida de diversas formas, né? Então, o objetivo final é comparar a área do quadrado sombreado, lá no interior, com a área do quadrado de fora. Então, o que os alunos teriam que perceber nesse problema é que, primeiro, a área do quadrado sombreado representa metade da área do quadrado EFGH. Agora, para relacionar o quadrado EFGH com o quadrado ABCD, você tem 2 estratégias diferentes possíveis. Então, se o aluno conhece o Teorema de Pitágoras, tá, ele pode fazer isso explorando o Teorema de Pitágoras, né? Então, o lado EH pode ser calculado em função dos lados dos quadradinhos. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, você pode achar o lado de EH, tá? E a partir daí relacionar as áreas e chegar à solução do problema. Só que a intenção do problema era, claro, era permitir essa saída, mas principalmente estimular uma solução diferente, que não dependesse do Teorema de Pitágoras e que trabalhasse exclusivamente com áreas. Tá? Então, você não precisa saber o Teorema de Pitágoras para calcular o lado de EH. Na verdade, isso tem a ver com aquele filme que a gente viu em que apareciam demonstrações variadas para o Teorema de Pitágoras. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma demonstração específica para essa situação do Teorema de Pitágoras. Né? A razão disso é que, se você considera aqueles triângulos, um triângulo como AEH, é fácil relacionar a área desse triângulo com a área do quadrado maior ABCD, né? Então você pode calcular a área de EFGH usando esse tipo de argumento. Então, ABCD tem 16 quadradinhos. Cada 2 triângulos como esse AEH formam 3 quadradinhos. Então, juntamos 4 triângulos, são 6 quadradinhos. Tá? E, portanto, a área de EFGH corresponde a 10 quadradinhos, enquanto
o ABCD corresponde a 16 quadradinhos. Então você consegue relacionar essas áreas sem precisar passar pelo teorema de Pitágoras. Tá? Essa foi a intenção aí do problema. O quinto problema é um problema de equação, o sistema, dependendo de como você escreve aí, do primeiro grau. Então, você tem uma festa, fala que o número de mulheres é 4 vezes o número de homens. Aí, quando chegam 5 casais, a porcentagem de homens na festa passou a ser 26%. E se pergunta qual era o percentual de homens na festa antes da chegada de 5 casais. Para isso, você tem apenas que transformar essa informação, né? Número de mulheres 4 vezes o número de homens, para o que isso representa em termos do percentual de homens. E depois, saber quantos homens e quantas mulheres havia no final da festa, usando as informações aí do enunciado. Então, maneira de resolver o item B é escrevendo uma equação ou um sistema de equações, dependendo aí do como você queira fazer, envolvendo esse número final de homens e mulheres. Né? Talvez tenha sido o problema mais escolar aí da prova, né? Mais próximo ao que se ensina aí no ensino fundamental. E, finalmente, a questão 6 aí, que foi, essa aí, tenho certeza que vocês sabem que essa foi a questão mais difícil aí da prova. Não sei se todos vocês já olharam esse problema, já pensaram aí na solução dele. Então, o que diz aí é que você tem uma folha de papel que é retangular e que foi cortada em 9 quadrados com lados dados, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18. E se pergunta qual é a área da folha antes de ser cortada. Isso é fácil, né? Então, você tem a área de cada quadrado, soma, encontra 1056. Tá? Então, esse item A, muita gente acertou esse item A. Mas ele valeu bem pouquinho aí na correção. Se não me engano, foram 3 dos 20 pontos, ou 4 dos 20, 3 pontos, eu acho, dos 20 foram atribuídos aí para esse item A. O item mais difícil aí é o B ou C? O que vocês acham? O item B pergunta quais eram as medidas da folha antes de ser cortada. O item C pede para mostrar a folha reconstruída. O grande problema dessa questão foi o item B, não o item C. Pelo seguinte, reconstruir a folha de algum modo, tá, usando essas dimensões, tá, é algo que os alunos, em muitos casos, conseguiram fazer. A dificuldade maior era fazer um diagrama que se entendesse aí com facilidade. Tá? Mas não é difícil construir esse diagrama. Acho que eu não tenho ele aqui, mas a gente pega na página da Olimpíada para ver como fica esse diagrama. Só um momentinho. Está demorando. Não era para demorar esse tempo todo, não. Você não está carregando nada. Oi? Como é outro navegador? Tem aqui? Vocês têm Mozilla aqui?
Que eu veja, não. Mas às vezes funciona, às vezes não. Vou tentar de novo aqui. Tentar baixar a prova. Então, a maneira aí de montar a folha, é claro, a menos de rotações e simetria, você pode colocar, claro, esse lado, esse quadrado de 18, tá, em qualquer lugar, mas você consegue. Então, não é tão complicado você fazer essa montagem, tá? Um pouco de tentativa, você chega até lá. A grande dificuldade desse problema, isso fez com que, na verdade, nenhum aluno, nem no nível 2, nem no nível 3, onde essa questão apareceu, tivesse acertado completamente esse problema. Ninguém ganhou 20 pontos nessa questão. E não ganhou porque a grande dificuldade é de você demonstrar que essa é a única solução possível. A solução do problema consiste em você achar que a área é 1056, a partir daí você tem a fatoração, deixa eu aumentar essa letra aqui. Então você tem a fatoração de 1056 como 2 à quinta vezes 3 vezes 11, te possibilita encontrar as decomposições de 1056 como um produto de dois fatores. Mas não são todas as decomposições que servem, né? Como você tem um lado igual a 18, você sabe que só pode ser válida uma solução em que as duas dimensões são maiores do que 18. Mas isso te leva a essas três possibilidades aqui. Tá? 22 por 48, 24 por 44, tá? Ou 32 por 33. Tá? E era necessário um argumento que possibilitasse a gente garantir. Então, aquela reconstrução fornece uma reconstrução com 32 por 33. Mas isso não basta, porque poderia ser possível você ter uma outra maneira de colar esses pedaços quadrados para recompor a folha de papel. E, portanto, a pergunta do problema, que era quais eram as medidas da folha. Então, se as outras possibilidades também pudessem ocorrer, a resposta teria que levar em conta essa situação. Tá? Então, a dificuldade aqui não era mostrar uma solução, tá? Era mostrar que essa solução era a única possível nas condições do enunciado. Tá? Então, esse problema realmente foi bastante difícil. A gente sabia que ia ser difícil, ia ser o problema aí que iria distinguir melhor os alunos aí no topo da classificação do nível 2 e 3, e foi difícil mesmo. Tá? Então, muitos. Houve muitos alunos que foram capazes de recompor, tá? E os alunos foram capazes de argumentar um pouco. Na verdade, por azar, o único aluno que fez uma argumentação perfeita no item B não fez o item C corretamente. Mas muitos fizeram o item C corretamente, quer dizer, mostraram uma folha de papel como é que ela poderia ter sido recomposta, mas não argumentaram corretamente de que essa era a única solução possível. Tá? Então, tenho certeza que vocês sabem que essa questão foi a mais difícil da prova. Mas um pouco surpreendente para mim foi, olhando aí os níveis de acerto, ver qual foi a segunda mais difícil. Qual que vocês acham? Tem essa, que é a mais difícil, tem a da festa,
tem a do quadrado, tem a da caixa de costura, tem a da caminhonete e tem a lá da brincadeira. Qual que vocês acham que foi a mais difícil? Eu tenho impressão que foi até de porcentagem. De porcentagem, vocês acham que foi essa? Quem é que acha que foi a da festa? Dos casais, é. Vocês conhecem bem os alunos de vocês. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, mas foi o que eu achei incrível foi a maneira como foi. A nota média dela, tá, foi muito baixa. Ou seja, mesmo o item A, que era só uma conversão de porcentagem, quer dizer, perceber que dos 4 homens para 4 mulheres para 5 homens correspondia a uma porcentagem de 20% dos homens, mesmo esse item foi muito errado. Tá? Então, para mim, foi surpreendente, não tanto o fato dela ter sido a segunda mais difícil, tá? Mas de ter sido tão difícil assim, mesmo para esse grupo selecionado. Tá? 5 em 20 é uma nota muito baixa aí para essa questão. Depois veio a 4, que é a questão de geometria. A gente sabe que essa é uma deficiência realmente do ensino de modo geral. Geometria é uma coisa que é feita muito pouco. E a organização tradicional, agora está mudando, mas a organização tradicional dos livros é geometria no final do curso, vista pouco, apagar das luzes aí de cada ano, então isso não surpreende. Uma coisa que a gente pode comparar por exemplo, a questão 1 foi a questão 2 no nível 1, não foi? Aquela questão lá do algoritmo. Então aqui o índice de acerto foi 14, tá? Aqui foi 13, então, pouca diferença, tá? Então aquela questão lá da brincadeira, a diferença entre nível 1 e nível 2 foi muito pequena, tá? É uma questão que mostra que ela realmente pode ser colocada nos 2 níveis sem grandes problemas. A questão mais fácil foi a questão da caixa de costura, né? Que era uma questão bastante fácil mesmo, uma questão mais de organização das informações do que propriamente de técnicas matemáticas. Tá? Um comentário mais aí sobre essa prova? Perguntas? Vamos ver do nível 3. Foi exatamente a mesma questão. É mesmo reclamo? Porque na verdade eu acho que a maior parte dos alunos não perceberam a dificuldade do item B. Então, ela realmente, a maneira como foi anunciado o item B, ela exigia um grau de maturidade matemática grande, né? De que você não somente tem que descobrir uma possível solução para as dimensões da folha, mas tem que se convencer de que essa é a única solução possível. Então, acho que os alunos não reclamaram do item B porque eles não entenderam o que era para fazer no item B. Já enquanto o item C, que era para montar lá a folha, dava um certo trabalho. Você tinha que testar estratégias para ver como é que você colocava os quadrados. Eles reclamaram daquilo que eles conseguiram fazer. No B, eles de fato não... e no nível 2, ainda mais do que no nível 3, não tiveram a maturidade para entender o que se pedia no problema. Bom, no nível 3, lembrando aí quais eram as questões, a questão dos blocos de madeira, né, que na verdade, como vocês podem imaginar, essa questão foi construída como uma adaptação da questão que apareceu no nível 1. No nível 1 apareceu uma versão bidimensional, no nível 3 apareceu uma versão tridimensional. Em algumas das versões, essa questão também aparecia no nível 2 e depois acabou sendo substituída por outra. Então, pergunta a partir desses paralelepípedos, qual é o volume, quantas arestas tem esse objeto e qual é a área da superfície desse objeto. Tá? Então, os alunos se atrapalharam um pouco aí no item C, principalmente,
pela dificuldade